Entrou já aqui? Não, entrou. Boa noite. Boa noite, amigos, todos os internautas que estão nos assistindo. Estamos aqui com a deputada Franciane Bayer, que nos deu a honra de aceitar esse convite. Eu sei que é bastante tumultuada a agenda, tá bem concorrido. Quer conversar com a deputada? Agradeço imensamente por essa oportunidade, deputada Franciane. Eu vou apresentar para vocês, então, quem é Franciane Bayer. Franciane Bayer foi eleita deputada estadual aos 31 anos pelo Rio Grande do Sul, com 317 mil votos em 2018. Defende uma apoiada para o desenvolvimento do Estado, valorização do setor, na bacharel em Direito, casada e cristã. Tem como compromisso trabalhar pelo povo gaúcho, alinhado aos princípios e valores cristãos, em defesa da fé, da família e da vida. Em seu primeiro mandato, é procuradora adjunta da mulher e segunda vice-presidente da Assembleia Legislativa. No primeiro ano, teve 4 leis aprovadas e mais um projeto de resolução neste ano. Atualmente, tem 12 projetos de lei tramitando na Assembleia Legislativa. É titular das comissões de Saúde e Meio Ambiente, Segurança e Serviços Públicos e do Mercosul e Assuntos Internacionais. Também é presidente das frentes parlamentares em defesa do trânsito seguro, sobre o câncer da mulher, em defesa da nefrologia gaúcha e de combate ao suicídio, além de integrar as frentes parlamentares em defesa da criança e do adolescente, de estímulo à doação de órgãos e de promoção de políticas públicas orientadas à família. Que currículo, hein, deputada? Espero chegar perto do seu currículo. Deputada Franciane. Está só começando. Eu tenho lhe acompanhado nessa minha caminhada política. Tivemos várias oportunidades de estarmos juntas. E tem um termo que a senhora falou em um dos momentos que estivemos conversando, que é sobre a questão do termo muito usado sobre a nova política. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que a senhora acha dessa palavrinha que está sendo tão usada ultimamente, principalmente pelos candidatos, pré-candidatos, enfim, a palavra está com a senhora. Ótimo. Boa noite a todos, boa noite, Maiara, boa noite quem está nos acompanhando por essa live. Primeiro, eu agradeço a oportunidade e o convite de estar conversando contigo e com todo mundo aí de Juí que nos acompanha, né? É um prazer poder falar um pouquinho mais sobre política com os teus amigos e com os teus seguidores também. Então, quando eu falo, né, do termo nova política, a gente ouve muito esse termo, né, nesses momentos e, por último, agora, nesses últimos tempos, né, o pessoal falando, eu quero fazer uma nova política, eu venho fazer uma nova política, nós precisamos uma nova política. E eu não concordo muito com esse termo nova política. Por quê? Porque eu acredito que nós não temos que fazer uma nova política, nós temos que resgatar a essência da política. Porque a política, lá na sua essência, quando ela foi pensada, quando ela foi criada, ela foi feita para pensar no bem comum, no bem da sociedade, para gerir, né, o que é do bem comum, o que é de todos, o que é do grupo, o que é da população. Ao longo do tempo, a política ela foi distorcida, ela foi saindo, né, do caminho, ela foi perdendo essa essência dela, né, esse cuidado lá do início. Então, quando hoje a gente fala em uma nova política, eu não vejo como uma nova política, e sim como resgatar essa essência da política. Nós precisamos de pessoas
que pensem na política como lá na sua essência. Resgatar isso de pensar no outro, de fazer pelo bem comum, né? Buscar pelo grupo, pela sociedade, não mais para si. Então, não vejo como uma nova política, mas sim como um resgate da política lá na sua essência. É o que nós precisamos hoje, resgatar esses valores e esses princípios que originaram a política, né, e que ao longo do tempo foram esquecidos, né, ou foram distorcidos. Então, por isso que eu costumo dizer, e tu ouviu em uma fala minha, em uma reunião que a gente teve, que eu não concordo muito com esse termo nova política, e sim com o resgate da essência da política. Eu vou confessar que eu não tinha essa compreensão quando eu comecei a pensar em ser pré-candidata. Eu trazia muito arraigado comigo essa questão da nova política. E foi que, lhe ouvindo, que eu mudei as minhas ideias, os meus pensamentos em relação, e até pensei em um novo slogan. Então, por que não? Então, a boa política. A boa política seria uma alternativa mais de acordo com essa fala, com esse entendimento de que realmente a política ela é um instrumento do bem. A política é feita para que se faça o bem e para melhorar a vida das pessoas de uma forma coletiva. Eu tenho aprendido muito com a senhora e com a deputada Lisiane Bayer, com os demais da sua equipe, quando deixaram isso muito presente, isso muito transparente, de que sim, é possível fazer uma boa política e transformar a vida das pessoas. Eu trouxe aqui mais um ponto e eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aos eleitores sobre a importância de escolher seus representantes. Bom, nós estamos num ano em que está sendo muito atípico para todos nós, né? A questão do coronavírus ter chegado, essa epidemia, o fica em casa, o isolamento, as decisões políticas influenciando muito na vida das pessoas, com o que abre, com o que fecha, o que a gente pode, o que não pode fazer. E nesse tempo, eu penso que nós temos duas alternativas, né? Ou a população abre os seus olhos e entende a importância de participar e de escolher os gestores, ou ela desacredita de vez na política. E eu tenho buscado resgatar nas pessoas essa visão de que é o tempo de abrirmos os nossos olhos. Né? Nós precisamos entender o quão importante é o papel de cada um de nós como cidadão. Não só o meu, que me coloquei o meu nome para um cargo eletivo e alcancei e hoje sou deputada, não só tu, como tem colocado agora teu nome, né, e é pré-candidata a vereadora no teu município, mas de todos os cidadãos. Porque nós temos na nossa mão a ferramenta para mudar o cenário. Né? E voltando ali no que a gente estava falando da nova política, a gente não precisa de pessoas que façam coisas novas, nós precisamos de pessoas que façam as coisas certas. Porque às vezes as pessoas entram e fazem uma novidade, mas a novidade não muda muito a realidade do que está acontecendo. Né? Uma coisa nova, mas que não tem resultado. Nós precisamos resgatar uma política com princípios e com valores. E o quão importante e como a gente faz isso? É através do voto. Muitas vezes as pessoas reclamam, né? Eu costumo dizer isso quando as pessoas me perguntam por que eu decidi concorrer, por que eu decidi colocar o meu nome à disposição. Bom, eu falo que é que nem nós estarmos em casa, sentado no sofá, assistindo uma programação de televisão, e aí a gente diz, tá ruim esse programa, não tô gostando, tá ruim. Se eu não levantar e trocar de canal, né, ou não me mexer ali, pegar o controle remoto, ter uma atitude para mudar aquilo, eu vou continuar assistindo o que está passando ali na televisão. Na política é a mesma coisa. As pessoas apontam muito, né? Elas dizem, tá ruim a política, não tá boa, a política tem problema, tem corrupção, eu não gosto de política, mas elas não fazem nada para mudar esse cenário. E o que nós podemos fazer para mudar esse cenário? É através do voto, né? Porque as pessoas reclamam tanto da política, mas quando a gente passa uma eleição, a gente vai ver que quase sempre se elegem os mesmos. Aí eu digo, então, tu está reclamando, mas está votando nas mesmas pessoas, como que tu quer uma mudança de cenário? Então, a gente precisa entender o quão
fundamental é o nosso voto. E o quão importante é a gente ir e votar em quem a gente acredita, que representa os nossos ideais, os nossos princípios, as nossas ideias, porque às vezes a gente diz, não, eu não vou votar, eu não gosto de política, mas o outro grupo, ele está organizado, ele vai e vota. E por isso que a política continua sempre a mesma coisa. Porque falta do cidadão de bem tomar essa atitude, essa iniciativa de voto. Não é que todos nós precisamos concorrer a cargos eletivos e nem todos nós vamos estar diariamente ligados na política, mas nós temos que fazer ao mínimo do cidadão, que é acompanhar um pouco a realidade do seu município, do seu estado, do seu país, e agora começar a entender e pesquisar em quem vai votar. Né? Daqui uns dias aí nós começamos a campanha eleitoral. Logo ali na frente nós temos o dia de ir à urna e escolher em quem nós vamos confiar esse voto. Então é muito importante que a gente não chegue lá na urna e vote em qualquer um, né? Ou vote, eu ainda ouvi esse tempo, porque é bonitinho, porque eu gostei da cara, né? Ou, às vezes as mulheres dizem, eu voto em mulher, eu só voto em mulher. Eu não penso, eu nem gosto dessa frase, eu sou mulher, eu voto em mulher. Eu tenho que votar em quem representa os meus princípios e ideais, os meus valores, as minhas ideias. Se eu tenho uma mulher que representa isso, ótimo, né? E daí eu, como mulher, posso dar esse voto de confiança a uma mulher que também representa as mesmas coisas. Mas às vezes a gente não encontra. Se é um homem, não sou contra a mulher votar em homem. Eu coloco tudo isso porque às vezes as pessoas usam frases assim durante a campanha eleitoral, coisa que se tu é da minha religião, tu tem que votar em mim. Se tu é mulher, tu tem que votar em mulher. Se tu é isso, tu tem que votar. Não, tu tem que procurar alguém que represente os teus ideais, os teus princípios, os teus valores, que represente a tua ideia, que tu converse com esse candidato. Na eleição municipal, a gente tem essa oportunidade mais ainda, né? Porque os candidatos estão ali no nosso município, então a gente pode se aproximar do candidato a prefeito, do candidato a vereador, pesquisar, conhecer, saber quem é, se a pessoa realmente está disposta a estar na política, resgatando essa essência, pensando no outro, que é o fundamental, né? Se a pessoa está indo para a política porque ela quer um cargo, porque ela quer, né, ter um status, já está no lugar errado. Quando a gente se coloca à disposição na política, o teu pensamento tem que ser pelo outro. Eu estou indo lá porque eu quero ser a voz de tal pessoa, porque eu quero representar tal grupo, porque eu quero falar pelas pessoas que precisam disso. Nós temos que parar um pouquinho de pensar só no meu eu, né? Nós, os seres humanos, temos que ser mais humanos. Nós temos que parar de pensar no nosso eu e começar a olhar para a nossa sociedade. Isso que é resgatar a essência da política, e essa é a importância que as pessoas precisam entender, a importância de uma eleição, a importância do seu voto, a importância que ela tem indo até a urna e votando em alguém que ela conhece, que ela confia, em que ela acredita. E que se todos assim fizerem, nós podemos mudar esse cenário e nós não vamos precisar mais falar de nova política, de resgate, porque nós vamos conseguir fazer com que a política seja a sua essência, que é pensar nas pessoas, no bem comum da sociedade. Então, nós precisamos que todo cidadão resgate isso nele, né? Esse dever, que é um voto, que é uma obrigação, mas que ele não vá lá obrigado, e sim que ele entenda a importância dessa ferramenta que ele tem nas mãos, que é uma decisão, que a gente não pode se omitir. Muitas vezes as pessoas dizem, né? Mas eu não votei, então eu não quero nem saber, se der errado, eu não votei. Aí eu costumo dizer, bom, é como se a gente estivesse num navio ou num avião, onde o piloto, o capitão ali, é o prefeito, né? Se eu votei ou não votei, eu tô naquele barco. Então eu tenho que torcer para o negócio dar certo, porque se afundar eu vou junto, não é mesmo assim? Então a gente tem nas nossas mãos a oportunidade de escolher quem vai ser a pessoa que vai ser o gestor do nosso município por 4 anos. A gente tem a oportunidade de escolher quem vão ser os representantes no legislativo, que vão fazer as leis, que vão fiscalizar a prefeitura do nosso município por 4 anos. E às vezes nós nos omitimos. E depois queremos dizer que não está bom, que está ruim.
que não está funcionando. A gente tem que parar com isso, começar a tomar atitude, levantar do sofá e fazer a nossa parte principal, que é o voto consciente. Votar em alguém que realmente acredita nessa essência da política, de fazer a gestão do bem comum, né? Pré-candidatos para vereadores, vereadores que vão olhar pela sua cidade, fiscalizar as ações, né, das suas prefeituras, pensando sempre na população, no município. Precisamos resgatar isso nas pessoas, que elas entendam a importância de acompanhar uma campanha eleitoral, tomar a decisão e fazer um voto consciente. Muito bem, deputada. Eu até, em algum momento, em hora, eu lhe relatei que, quando eu disse que queria colocar meu nome à disposição da comunidade de Ijuí como pré-candidata, eu tinha recebido das pessoas muitos retornos positivos, mas também de alguns muito espanto, muito, ah, meu Deus, cara, o que tu vai para a política? Ah, tem certeza? Tu acha que vale a pena? E eu lembro que as suas palavras foram muito nesse sentido. Você tem que fazer o que vem do teu coração. Você tem que fazer o que você entende como tua missão. E foi justamente isso que eu trabalhei todos esses meses. Porque quando eu pensei em ser pré-candidata, eu pensava o que eu posso fazer além pelo meu município do que eu já faço no meu trabalho enquanto servidora pública. Como é que eu posso ultrapassar as barreiras dessa instituição que eu trabalho e onde eu vejo as dificuldades das pessoas, o que eu posso levar para o meu município para poder contribuir com o meu olhar técnico de assistente social. Eu sempre digo que tem algumas publicações, algum texto por aí que eu já li que diz assim, vereador, cuidado, vereador assistente social. E eu sempre digo, há uma confusão aí na questão da nossa profissão, porque vereador não é assistente social, mas assistente social pode ser vereador, o advogado pode ser vereador, o médico pode ser vereador, ou qualquer outra pessoa que não tenha uma profissão, mas que tenha uma vontade de trabalhar em prol dos seus munícipes, das pessoas que ali vivem naquele lugar, para tornar um lugar melhor de se viver. E eu sempre pensei, enquanto trabalhei no setor público, metade da minha vida no setor público, que a gente só consegue chegar a boas decisões quando se ouve as pessoas. E vocês, eu tenho acompanhado a senhora e a deputada Lisiane, vocês trabalham muito na linha de ouvir as pessoas, de ouvir a equipe, de levar, da voz das pessoas chegar até vocês, o que é melhor para aquele lugar, o que é melhor para o Rio Grande do Sul, o que é melhor para os municípios. E, enfim, eu quando escolhi o partido que eu escolhi, e não foi o partido que me escolheu, foi eu que escolhi, foi porque eu pensei muito nessas pautas. E quando eu procurei as deputadas para me espelhar, para me inspirar, foi porque eu vi muito nas pautas de vocês o que eu pensava, o que eu acreditava que é uma forma de fazer uma boa política. Então, eu gostaria ainda, deputada, não se esgota aqui nessa conversa, porque nossa live vai ficar gravada, enfim, deu um probleminha no acesso ali no início, até quero contar para vocês o que aconteceu. Quando eu fui entrar aqui, sumiu o link da live, desapareceu o link da live, eu tinha criado, eu tinha enviado, e eu tive que criar outro link. No criar o link, como eu não sou muito boa nas tecnologias, eu estou me desafiando nas tecnologias, a minha filha de 8 anos, acho que é melhor que eu criei no perfil, e a gente publicizou que ia ser na página. Então, deve ser por isso que as pessoas devem estar procurando, devem estar nos procurando, eu já compartilhei lá, mas vai ficar gravado, enfim, acho que o que vale é esse momento da gente poder estar conversando, em algum momento alguém vai poder ouvir. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco com a sua experiência, e eu acho que nessa experiência, eu acho que que a senhora pode trazer como é que foi essa tua decisão de entrar na política. Eu lembro muito que você já falou assim, eu estou em casa, é mãe de um casal, uma família, e estava sentada no teu sofá. Estava lá com o controle remoto na mão, tudo muito bom, tudo bem, não preciso, tá ótimo assim.
como que foi que você definiu entrar na vida, ser uma figura pública, e você saiu como a primeira vez, eu acho que isso é muito inspirador para as mulheres, foi a primeira vez, e já foi para um pleito estadual com mais de 40 mil votos. Eu acho que isso foi um grande desafio. Acho que nem a senhora esperava, já vi a senhora falar que nem a senhora esperava esse resultado, mas de lá para cá, e agora de 4 anos para cá, num pleito municipal, num momento de pandemia, num momento de que as pessoas vivem o maior caos da sua vida, em todas as áreas, na área econômica, na área social, na área afetiva, a questão do trabalho remoto. A nossa vida bagunçou toda, a falta de afeto, a falta do toque, o isolamento social, enfim. Como a senhora entende que nós, pré-candidatos a vereadores, como que a gente pode trabalhar na nossa comunidade, no nosso município, como que a gente pode lidar com a questão da falta de credibilidade em relação à política? Bom, Mayara, eu acho que lá no início da tua fala, tu falou que é fundamental, e o que eu costumo dizer, logo que eu me elegi, né? A gente se elege com uma porção de votos, né? Me elegi com 40.317 votos. Mas no momento em que tu é eleito, tu passa a representar, né, toda a população. Eu, no caso do Estado, represento o povo gaúcho. O vereador representa todo o município. Ele não representa só os eleitores dele. Ele está lá representando toda a cidade. E no parlamento, tu é a voz daquele povo. Né? Então, tu pode falar o que o povo precisa, tu pode expressar a necessidade da tua localidade. Agora, para a gente ser a voz do povo, a gente tem que ouvir as necessidades, a gente tem que receber as demandas, a gente tem que conhecer. E o que muitas vezes acontece na política é da pessoa se eleger e se distanciar da onde ela saiu, da onde ela começou, se distanciar da realidade do dia a dia dos munícipes, né? E aí que vem o descrédito na política. Porque a pessoa vota em alguém, ela confia naquela pessoa, o seu voto, como a gente estava falando antes, a importância, né, do voto, ela confia isso, né, no candidato, e muitas vezes, quando ele se elege, ele vira as costas ou ele fica intocável, ele fica distante da pessoa. Tu não tem mais o acesso naquela pessoa em quem tu votou. E isso vai tirando a credibilidade da política. Além, né, de escândalos que a gente vê muito ainda, porque a mídia divulga ainda muito a má política e pouco a boa política. Porque quando tu trabalha com pautas positivas, quando tu trabalha em contato com as pessoas, né, eu sempre digo, um mandato se faz da demanda das pessoas. Então, o mandato, ele não acontece, o dia a dia do mandato não acontece se tu não receber a demanda, se tu não ouvir, né, se tu não receber as pautas e trabalhar em cima daquilo. A gente apresenta numa campanha eleitoral princípios, valores, algumas ideias, bandeiras que nós vamos defender, mas o mandato ele se forma e ele vai crescendo, é quando tu te elege, tu vai recebendo a demanda da população e dando retorno. Eu costumo dizer que a gente sempre tem que dar retorno, nem que a resposta seja não, não dá, infelizmente não consigo, porque nem tudo também vai estar ao alcance das nossas mãos para resolver. As demandas são inúmeras que vêm, mas a credibilidade das pessoas em ti e na política vem desse retorno e dessa transparência. Eu procuro fazer um mandato assim, que dialoga com as pessoas, que ouve, que dá retorno, que divulga suas pautas positivas, que nós trabalhamos muitas pautas positivas pensando nas pessoas. Às vezes a resposta tem que ser um não, isso aí a gente não tem como resolver, como eu falei, porque nem tudo está ao alcance. Não é falta de vontade, né? Querer a gente quer,
fazer muito, mas às vezes a gente esbarra na legislação, esbarra em algo que diz, olha, isso não é competência do deputado, não é competência do vereador, isso aí tem que vir do executivo, tem que vir lá, é norma federal. Então tem coisas que não está ao alcance das nossas mãos. Mas o que nós passamos credibilidade para as pessoas é quando a gente faz um mandato responsável, que tudo que nos chega é retornado. Há uma resposta, há uma transparência do que vai ser feito, de como vai ser feito e o que está ao nosso alcance. Nós precisamos resgatar nas pessoas nesse tempo a esperança de acreditar que nós podemos mudar. Como a gente começou lá no início da conversa, resgatar a essência da política, mudar as pessoas, porque muitas vezes estamos reclamando da política, que a política está ruim, mas continuam as mesmas pessoas no cenário. E por quê? Porque é através do voto que a gente muda. E às vezes as pessoas, né, vêm com a história do voto de protesto. Eu não vou votar, porque eu não gosto da política, então eu não vou votar. Não funciona. Por quê? Porque tem lá no parlamento, na Câmara de Vereadores, tantos lugares de vereador. Quantos tem aí em Juí? Eu não sei. 15. 15? 15. Então, assim, são 15 cadeiras de vereadores. A população indo votar ou não, dependendo do número, não faz diferença se vai ir todo de Juí para a eleição ou se vai ir metade de Juí na eleição. 15 vão entrar. 15 vereadores vão ser eleitos. A diferença se faz quando eu vou lá e dou meu voto de confiança. Porque às vezes eu estou reclamando que as coisas não estão acontecendo, mas eu não me mexo para mudar, né? E tu estava falando, né? Tu disse, quando tu começou a colocar para fora que tu ia colocar o teu nome como pré-candidata, vem, né? Vem de dois lados, as duas mensagens, as positivas, aqueles que te conhecem, acreditam no teu potencial, né? Na pessoa que tu é, no teu caráter, no teu perfil de ser. E aqueles que até te conhecem também sabem do teu perfil, do teu caráter, mas estão tão desacreditados na política que eles dizem, mas tu vai te envolver com isso? Né? Eu entrei na política depois da minha irmã, né? A minha irmã Lisiane era deputada estadual, e aí quando eu entrei, eu fui concorrer para ficar no lugar dela como estadual e ela federal. Então, assim, ela foi a primeira que abriu esse caminho, essa nossa visão, entendimento de o quanto a gente podia fazer pela nossa sociedade na política. E a minha mãe e o meu pai, logo que ela colocou o nome à disposição, ouviram, tu vai deixar a tua filha ir para esse meio, pro meio dos lobos, falaram bem assim. E o meu pai disse assim, olha, eu conheço a filha que eu criei, né? Eu sei quem ela é e sei o potencial e a diferença que ela pode fazer lá naquele lugar. Então, vale muito do que nós somos, né? Às vezes as pessoas estão desacreditadas com o cenário, mas como que nós vamos mudar essa cena? Mudando os personagens. Então, eu preciso acreditar que existem pessoas que têm essa missão de resgatar a essência da política e que para elas chegarem lá e conseguirem ir mudando tudo isso, elas precisam do voto. Né? Porque não tem como tu chegar metendo o pé na porta, sentar na cadeira de vereadores e agora eu sou a vereadora. Não, tu vai ter que passar por um pleito, por uma eleição e tem que ter a confiança do número do teu município aí, da população. Só que às vezes as pessoas, elas desacreditam tanto na política, tem que passar por todo o processo. E as pessoas desacreditam tanto que elas querem lavar as mãos, só que elas não entendem que a política vai influenciar todo dia na vida dela. Né? Então, assim, eu sempre faço essa fala que a gente tem que resgatar isso em nós, essa essência da política, essa credibilidade e confiança no outro, na pessoa, no momento em que eu sei em quem eu voto, em quem eu conheço, né? E na eleição, eu vou repetir isso aqui, na eleição municipal, a gente consegue isso mais perto ainda, porque tu tem o candidato mais perto de ti, né? Uma eleição em que tu tem o candidato ali no teu município. Então, tu pode resgatar isso, tu pode
cobrar dele depois, quando ele for eleito, né? Tu pode estar acompanhando de perto. Hoje, a gente tem tantas ferramentas, né? As redes sociais para acompanhar. Então, as pessoas, às vezes, não acompanham política porque elas não querem, né? Elas não querem saber. E eu costumo dizer uma coisa logo depois que eu me elegi. Tem o ditado que todo mundo comenta, que candidato aparece de 4 em 4 anos quando tem eleição, né? É o que a gente mais ouve dizer, olha, político aparece só quando tem eleição. Logo que eu me elegi, eu saí, né, fazendo um roteiro no estado, voltando nos municípios, agradecendo e colocando o mandato à disposição, e eu notei uma coisa, o eleitor aparece só quando tem eleição. Porque nós ficamos abandonados muitas vezes. As pessoas às vezes andam com a gente na campanha, votam na gente, mas depois te largou lá e disse, ó, se vira, né? E eu digo, cadê o eleitor? Eu quero ouvir a tua demanda, eu quero receber, eu quero te ajudar, eu quero ver como é que eu posso resolver isso. E eu disse, gente, não é o político que aparece de 4 em 4 anos quando tem eleição, é o eleitor. Quando se aproxima a época eleitoral, ele se dá conta que vai ter que votar em alguém, aí ele começa a pesquisar o que a pessoa fez, né? Começa a tentar entender o cenário. Então, nós precisamos estar acompanhando mais de perto a política, as decisões, os candidatos, conversar, resgatar isso. E não há nada melhor do que o bom diálogo e a boa conversa. E eu tenho certeza que tu, com a tua experiência, né? Nós não vamos revelar as idades aqui. Tu falou que metade da vida como servidora pública, não vamos contar a idade, que é para não fazerem cálculos. Mas com a tua experiência né, além a servidora pública e ainda assistente social, que é aquela que tem contato direto com as pessoas, né? Que tu tem esse diálogo, que tu tem essa conversa, que tu conhece a realidade do que acontece ali, né, na tua localidade. Então eu tenho certeza que tu consegue trazer os anseios dos munícipes para o trabalho de uma Câmara de Vereadores. Tu consegue ser essa voz no momento em que tu ouve. E quando tu falou que recebeu aquelas mensagens negativas, infelizmente ainda tem pessoas que acreditam que a má política, né, o lado ainda corrupto, pode ser maior do que a nossa missão e a nossa responsabilidade. Eu sempre digo que não é o lugar que a gente está, é nós, quem nós somos. Eu, você, eu, independente se eu estiver dentro da minha casa, se eu estiver lá no plenário, se eu estiver, né, no deserto ou no oásis, vou continuar sendo a minha mesma pessoa, com as minhas convicções, com os meus princípios, com os meus valores. Então, se a política está ruim, é porque nós temos colocado as pessoas erradas nos lugares errados. E é nesse tempo que a gente pode mudar, através do nosso voto, colocar pessoas que são pessoas de caráter, de princípio e de valor, que aonde ela estiver, ela vai ser aquela mesma pessoa na sua essência, e sim, vai poder resgatar a essência da política para tempos melhores, que eu acredito que virão. Deputada, não canso de lhe ouvir. Cada vez que eu lhe ouço, a senhora revigora as nossas energias. Eu justamente penso, comecei a pensar dessa forma, não sei quando comecei a pensar. Eu acho que já faz mais ou menos uns 5 anos que eu comecei a dar um olhar diferente para a política. Não, mas para a política é essa que move o mundo, que move a vida das pessoas. Eu sempre coloco um exemplo da TV. Eu vou colocar o exemplo do condomínio. Num condomínio onde há os seus condôminos, ninguém quer ser o síndico. Ninguém quer. Sempre falam assim: eu não quero me incomodar, não vou pegar essa bucha para mim, enfim. Mas todo mundo quer reclamar, todo mundo quer opinar. Quando tem a reunião dos condôminos, um número de pessoas irão lá sentar, se reunir e discutir as melhorias para aquele lugar, as melhorias para aquele entorno, a melhoria para a qualidade de vida daquelas pessoas que ali habitam. São pessoas, são idosos, são crianças, são mulheres, são homens, são pessoas que todo dia saem para trabalhar ou que permanecem nos seus lares cuidando dos seus ambientes. Há uma diversidade de situações nesse determinado local. Quando você não participa desse espaço de discussão, nessa reunião, nesse momento, você
não tem voz, você não consegue opinar. No outro dia, se você não foi na reunião decidiram que vão trocar o vaso de lugar. Eu imaginei esse exemplo na minha cabeça. E você chegar e sair do elevador e você tropeçar no vaso, você vai brigar, vai xingar e vai dizer, meu Deus, por que esse vaso foi plantado aqui? Mas foi plantado aqui porque lá naquele momento de discussão, de mobilização, de fortalecimento do coletivo, você não estava lá. Você estava no teu canto, no teu apartamento, na tua vida, no teu momento, enfim, fazendo as tuas coisas, se preocupando com o teu espaço, com o teu apartamento. Mas quando você vive num condomínio, você vive num espaço de objetivos comuns, onde as áreas são ocupadas de forma coletiva. E aí é isso que eu trago para a minha vida, para minha trajetória na minha caminhada política. Você contou uma coisa muito interessante e eu me identifiquei muito. Acho que agora é a oportunidade, eu vou aproveitar e vou te falar. Já que não é sempre consigo falar contigo, eu vou te falar. Você disse que não falava. Você disse que a sua irmã sempre muito... a deputada Lisiane sempre assim, né? Sempre bem despachada. E você disse que quando aconteceu do teu nome ter sido escolhido, você falou, eu? Como assim? Eu não falo. Eu não falo na frente de uma câmera, eu sou tímida, eu não falo com as pessoas de uma forma... eu sou introspectiva. Você falou isso em alguns momentos e eu gravei isso. E eu quero te contar que eu também, quando era na infância, eu não gostava de tirar foto, eu não gostava de interagir com as pessoas. Eu me lembro ainda eu na perna da minha avó agarrada. Eu lembro muito disso. E eu tenho que te contar uma coisa, que eu comecei a trabalhar com 19 anos no serviço público, como secretária de escola. Antes, eu fui atendente de lanchonete no McDonald's em Porto Alegre, fazer o cursinho pré-vestibular, e eu fiz aquele cursinho naquele ano em Santa Maria para enfermagem. E eu não passei, e eu acabei caindo em Cruz Alta, e foi onde eu conheci, pela trajetória, o assessor da deputada Lisiane, que é o Luiz Noé, da esposa da sua assessora Isabel. Eu conheci ele de nome, pela trajetória dele acadêmica, trajetória política na questão acadêmica, que ele sempre estava envolvido nas lutas por melhorias dos nossos espaços lá na faculdade. E eu trabalhei no McDonald's, enfim, e fui secretária de escola, ainda muito tímida ainda. E eu despertei para falar em público e trabalhar em grupos em Panambi, na prefeitura de Panambi, quando eu fui assistente social. Tem uma colega minha, Larissa, que manuseava já muito bem os equipamentos de informática, data show, que tinha uma caminhada na igreja do movimento 72 Peregrinos, e que tinha muita facilidade em interagir com as pessoas, e eu comecei a me espelhar nela, tanto para aprender a ligar o data show, quanto para conseguir interagir com aquelas pessoas que faziam do meu dia a dia, do meu trabalho, do meu cotidiano. E de lá para cá, de 2005, de lá para cá, eu nunca mais parei. Me motiva, comecei a fazer palestras no trabalho, a interagir com as pessoas, com os grupos, e isso começou a me dar uma certa certeza de que realmente eu poderia, então, ampliar essa minha capacidade de escuta qualificada, de mobilização comunitária, pensar em projetos, programas, em pautas. E é isso que me trouxe, é isso que me movimentou, é isso que me deixou chegar nesse ponto. Eu tive ali a desistir, eu quase desisti. Eu tive problemas assim que iam me fazer desistir. Problemas que enfim, não veio ao caso, mas problema, se soubesse que aquilo ia acontecer, eu não teria colocado meu nome à disposição. E aí eu pensei um dia assim, eu vou deitar e vou falar com Deus. Que Deus eu vou pensar onde é que eu vou estar. Se eu vou estar aqui, se eu vou me ver melhor voltando para o meu trabalho, desistindo da minha pré-candidatura, ou se eu vou sentir o meu coração melhor indo adiante. Aquele dia eu abri o meu celular, tinha uma mensagem, eu até printei ela, da sua irmã, da deputada Lisiane. Eu printei aquela mensagem. Eu acordei, eu abri meu celular e veio aquela mensagem para mim. Eu vou mandar depois para te ver aquela mensagem, naquele momento que eu estava passando. E eu pensei, eu me vi lá voltando para o meu trabalho muito triste,
E eu me vi seguindo uma jornada, uma caminhada que eu sabia que eu sei que vai ser árdua, que é uma caminhada longa, é uma caminhada difícil, mas é uma caminhada de cansaço que me deixa feliz. Ontem tinha uma live que eu tava cansada, tava com olheira, eu gravei um vídeo no final ainda, mas era um cansaço feliz. Eu tenho estado muito feliz. Realmente é assim, porque quando a gente está cumprindo aquilo que a gente entende que é fundamental para a nossa vida e não para o nosso eu, mas porque a gente entende essa necessidade, né? Quando tu despertou para esse olhar, né? Que tu falou, quando chegou no meu nome, eu pensei, nossa, mas eu tinha essa preocupação, eu era muito tímida, não ainda sou, o pessoal não acredita mais, né? É que a gente vai vencendo a timidez todo dia. Não deixa de dar aquele frio na barriga, né? Se eu tenho uma live, se tem que gravar um vídeo, uma entrevista, fazer um pronunciamento na tribuna, ainda te dá, né, aquele frio na barriga, aquele aperto, mas isso que é o importante, sabe? Eu digo que quando a gente perde isso, aí tá errado. Porque enquanto a gente tem esse frio na barriga, é porque nós temos responsabilidade de quem nós somos e quem nós representamos. A responsabilidade da missão que nós exercemos, que é lutar pelo bem comum, por uma sociedade mais justa, né, para que políticas públicas alcancem as pessoas que necessitam. Então, é isso que nos move e nos encoraja. Fácil não é, principalmente para nós mulheres que dividimos, né, a nossa jornada, porque nós não deixamos de ser mãe, não deixamos de ser esposa, não deixamos de cuidar do nosso lar, mas como tu falou, a gente às vezes chega cansada, às vezes está esgotada, mas quando tu deita assim no travesseiro, é uma sensação de missão cumprida. Então é um cansaço que te realiza, porque tu está cumprindo a tua missão e o teu trabalho. Isso é fundamental. As pessoas levarem esse lado humano, esse olhar para a política. Às vezes as pessoas me perguntam qual é a diferença da mulher fazendo política e do homem. Eu não quero falar mal dos homens, né? Mas já que nós estamos só entre mulheres, né? Eu e tu aqui, deve ter homem nos assistindo, mas aí nos perdoe. Mas a mulher, ela tem esse olhar mais ampliado, né? Eu não olho só para o aqui e agora, a gente costuma olhar todo o cenário, o que, que vai acontecer depois, porque a gente já está acostumado com isso dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa é assim, a mulher, ela levanta já com a listinha de tudo que ela tem que fazer dentro da casa naquele dia, do que vai acontecer, o que vai ter amanhã, e por isso eu tenho que fazer hoje. Se a mulher não se programar e tirar a carne, né, do congelador com antecedência, não tem almoço, não tem comida. Então a gente já está sempre nesse passo na frente, pensando lá. E isso nós precisamos trazer para a política. O que eu tomar de decisão agora, eu vou pensar no futuro, o que vai acontecer. Esse olhar de mãe, né? Esse olhar de gestora do lar, esse olhar feminino, esse cuidado que a mulher tem, a política precisa disso. Nós precisamos, né, de pessoas que são assim mais humanas, que fazem a política com o coração, né, com todo o conhecimento. Isso é muito importante, eu sempre digo, né, a gente precisa se capacitar, e eu falei isso várias vezes para os pré-candidatos. Estando na política, tu estuda, tu debate tudo que é tipo de tema, não só as pautas, às vezes, que tu gosta e que é, né, da tua área de domínio. Por isso que a gente precisa estudar bastante, estar bem assessorado para tomar decisões, mas o que nos faz, o que nos move, esse desejo de continuar sempre estudando, aprendendo, é realizar esse olhar mais humano, que as coisas aconteçam, que cheguem lá na ponta, que cheguem nas pessoas, no dia a dia. Eu sempre digo isso às vezes as pessoas querem, quais são teus projetos de lei? Talvez agora, quando tu começar a tua caminhada de campanha eleitoral, possam te perguntar quais são os teus projetos de lei. Quando eu estava nessa caminhada, eu disse, olha, eu não tenho nenhum projeto de lei ainda. Porque, né, eu nem me elegi, como é que eu ia ter projeto de lei? Então, assim, se eu passar primeiro por esse desafio, né, que é alcançar a cadeira no legislativo, depois nós vamos pensar num projeto de lei. Mas o mais fundamental é que as coisas não resolvem só pelo escrito da lei. Às vezes a gente consegue resolver a situação com uma boa conversa, com um bom diálogo, fazendo acontecer, juntando estratégia, fazendo as coisas que, né, aconteçam. Eu sempre falo isso muito na questão que a gente, né, no Estado recebe muita demanda, às vezes, da área da saúde, coisa. Às vezes a gente resolve indo lá na Secretaria de Estado, sentando, resolvendo. Pega aqui o programa, o que está acontecendo, qual é o problema? O problema é aqui, não está funcionando isso aqui, então vamos resolver.
Muda-se as pessoas, muda-se o sistema, como é que faz o regramento, o regulamento. Não precisa fazer uma lei dizendo que vai acontecer isso. É a boa conversa, a vontade de fazer. Nós precisamos da política que resolve, né? Não a que cria mais, porque às vezes a gente cria tanta lei no papel, assim, tanta lei no papel que a gente tem que quando a gente vai estudar direito, né, tu anda com aqueles livros desse tamanho, mas do que ali vale na nossa vida e que tem realidade, efetividade, que funciona, são muito poucos. Então a gente não precisa de mais lei no papel. Nós precisamos de ações, de pessoas que se coloquem, né, na política para fazer essa política diferenciada, com esse olhar, com essa atenção, pensando no outro. Eu vi, mas eu segui. Segue. Eu segui aqui, mas é isso que é o importante, é a gente resgatar isso, né? Pessoas que estão na política pensando nas pessoas. Não foi ontem, foi terça. Né? Terça a gente teve a reunião e a Lise falou uma coisa muito importante, né? Para as pessoas, pelas pessoas. Então não é mais para nós. É um momento em que a gente deixa o nosso eu e pensa no comum, onde a gente passa a ser uma voz que luta para as pessoas, pelas pessoas, que é o fundamental. O exemplo que tu deu do condomínio é ótimo, né? Porque nas reuniões de condomínio são poucas pessoas que vão participar das decisões, mas a maioria reclama. Na política é a mesma coisa. O pessoal reclama, mas não participa no momento de decisão, que é a eleição, e às vezes até vai na eleição, né? Vota porque é obrigatório, mas depois não participa mais acompanhando e fazendo do mandato do vereador, do prefeito, do deputado efetivo, porque é isso que nós precisamos de pessoas que estão ali perto, falando, trazendo as demandas para poder fazer acontecer, fazer com que, né, tudo isso que a gente sonha se realize, seja colocado em prática, quando a gente tiver essas pessoas que entendem a política como uma missão, né, de gerir o bem comum, de fiscalizar o que é de todos e de fazer acontecer o melhor para o cidadão. Estamos já com 47 minutos, eu sei que a senhora tem outros compromissos. Eu digo que nem a deputada Lisiane disse na terça, de vez em quando a minha avó também usava esse termo, a gente fica meio desacursoado, né? Mas aí no outro dia a gente dorme, na hora que uma noite de sono, descansa e a gente acorda com as energias renovadas. E eu vou terminar a nossa live com uma frase que eu sei que a senhora também usou na sua campanha, que diz o seguinte: antes disso, eu quero te agradecer por ter estado aqui comigo. Foi muito válido esse momento. Fiquei muito honrada de estar contigo, de estar com a senhora, porque é uma pessoa que eu passei a admirar muito, independente do lugar que você ocupe, do lugar que você esteja, eu vou te levar comigo para sempre, assim como imagem de pessoa que eu sei que realmente trabalha para as pessoas e não para um mandato. A frase é a seguinte, e você vai lembrar dela, acho que você carrega ela com você também, com a senhora também, que diz, vou te chamar de você, que eu sou mais velha que você, que diz, o preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal intencionados. Platão. É isso aí. Grande, fique com Deus. Obrigada por todas as oficinas. Hoje é a última oficina. Eu vou fazer agradecimento depois lá para o pessoal. E desejar para você sucesso nessa caminhada. E obrigada por toda a confiança depositada. Eu que agradeço, Mayara. Muito bom poder ter tido esse tempo de conversar contigo. Que Deus abençoe na tua caminhada. Tu sabe que aqui tem uma deputada, uma amiga para trocar ideia, para trabalhar as pautas que tu precisa aí no teu município. Como a gente sabe, a caminhada não é fácil, mas é recompensador e eu tenho certeza que as pessoas vão ver, assim como eu vi, né? Na tua fala, o teu coração, que é o que é mais importante. Que Deus te abençoe, a gente segue sempre à disposição. Logo aí começa a campanha eleitoral e espero que Juí pense a importância do voto e realize, né, uma eleição que seja vitoriosa para todos, onde as pessoas entendam a importância de se envolver. Tem uma frase também de Martin Luther King que ele dizia, né,
O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então é a hora dos bons começarem a fazer barulho e fazer a diferença.